Gente, então, começando a segunda aula, né, sobre carboidratos, a gente vai falar, então, da classificação dos carboidratos, como eles são classificados, quais são esses carboidratos que a gente vai encontrar, tá? Então, o carboidrato, ele normalmente é classificado com base no tamanho e na quantidade de carbonos presentes na molécula. Então, eu tenho uma daquela fórmula estrutural que eu falei na aula passada. Eu tenho um tipo de carboidrato. Eu tenho outras formas moleculares. Eu vou ter outro tipo de carboidrato. E com isso, a gente classifica os carboidratos em monossacarídeos, tá? Em disacarídeos. Aí a gente tem os oligosacarídeos, que pode ser desde o disacarídeo até os tetrasacarídeos, e os polissacarídeos, tá? O que é sacarídeo? Sacarídeo, ele deriva de uma palavra grega, saccharon, que significa açúcar. Então, por isso que a gente fala, quando a gente fala de carboidrato, a gente fala muito de açúcar. A gente acaba definindo o carboidrato como os açúcares presentes nos alimentos, né? Por causa de que todos os carboidratos, eles são formados por sacarídeos, mas aí que eu vou saber se eu tenho mono, que vai ter um sacarídeo, se é di, que eu vou ter 2, oligo, 2 ou mais sacarídeos, e poli, mais de 10 sacarídeos, tá? Então, falando de monossacarídeos, eu tenho os chamados, né? Eles são chamados também de açúcares simples, tá? Eles possuem somente uma unidade cetônica e, normalmente, o mais abundante é o de 6 carbonos, conhecido como D-glucose, tá? E o monossacarídeo, ele é fundamental porque a maioria dos outros carboidratos são formados por alguns monossacarídeos, tá? A D-glucose, ele é o principal combustível para a maioria dos organismos, tá? É o monômero, né? Quando eu falo de monômero, é aquele que vai formar o polissacarídeo, tá? Então, é o mais básico e mais abundante dos polissacarídeos, como, por exemplo, o amido e a celulose, tá? E aí, né, como eu falei em cima, eles são conhecidos como açúcares simples, e por isso, eles são os carboidratos mais simples, dos quais derivam, né, todas as outras classes, que vão ser os di, poli, oligo, enfim. Por que eles são considerados os mais simples? Porque eles não sofrem o processo de hidrólise. Então, o polissacarídeo, o poli, tá? Ele tem vários carboidratos. Então, eu tenho um processo de hidrólise, que é a quebra ali da hidroxila, tá? Ele quebra aquela hidroxila e aí ele vai formando outros monossacarídeos. Ele vai se transformando em vários monossacarídeos, tá? Os monossacarídeos, eles possuem de 3 a 6 átomos de carbono, tá? E constituem importante fonte de energia para o funcionamento e manutenção do corpo humano. Então, eu preciso aí, para funcionar o meu organismo, eu preciso consumir carboidrato e principalmente os monossacarídeos. E aí eu também posso dividir, né, os monossacarídeos de acordo com os números de carbonos presentes na molécula, como as trioses, que são os monossacarídeos mais simples, né, vão ter então 3 carbonos, aí vai seguir de tetroses, pentoses, hexoses e heptoses, tá? E destes, os mais importantes são as pentoses e as hexoses, que é o que a gente vai ver nos próximos slides. Então, as pentoses, né? O que é pentose? Aqui vai ser normalmente cíclico, né? Que tem 5 carbonos ali na sua estrutura. Então, se ele tem 5 carbonos, automaticamente ele tem 10 hidrogênios e 5 oxigênios, tá? Das pentoses mais importantes, a gente vai ter a ribose, a arabinose e a xilose, tá? E as hexoses mais importantes, que daí vão ser 6, né? Carbonos presentes ali na sua molécula. A gente tem a glicose, a galactose, a manose e a frutose, tá? Então, elas estão aí bastante presentes
na grande maioria das moléculas que tem carboidratos. Então, elas vão se juntando e vão formando outros carboidratos. E aí, dentro disso, a gente tem os principais monossacarídeos, tá? Então, os principais monossacarídeos é a frutose, presente principalmente na maioria das frutas e também no mel, tá? Por que no mel? Porque da onde que vem o mel? O mel é um produto de origem animal, tá? Mas ele é obtido através do animal. O que ele faz? A abelha faz o quê? Ela vai lá, pega o pólen da planta, o açúcar da planta, da flor, vai lá, coloca nas colmeias e faz o quê? O mel, tá? E aí ela produz o mel. Então, por isso que é presente também no mel. E a sua principal fonte, tá? Sua principal função é fornecer energia para o corpo humano. Então, a frutose, ela traz essa característica, por isso que eu posso daí comer fruta, tá? Não preciso necessariamente comer açúcar de mesa pura, eu posso comer a frutose, tá? Além disso, a glicose, ela também é encontrada no mel e nas frutas, tá? E também possui função energética. Então, ou eu consumo frutose ou eu consumo glicose. O que acontece muito quando a gente fala de glicose, ou talvez vocês já devam ter ouvido falar muito de glicose? A pessoa foi lá, bebeu um monte numa balada ou num churrasco, enfim. E aí ela tá mal, né? Porque o que acontece? O álcool ele vai consumindo a glicose, o açúcar presente no organismo, e aí o que a gente precisa fazer? Precisa dar glicose para essa pessoa consumir. Então ela precisa consumir açúcar. Por isso que muitas vezes, depois de uma ressaca, né, as pessoas consomem bastante açúcar no outro dia, tá? Por quê? Porque o álcool, ele consome a glicose, o açúcar presente no organismo daquela pessoa que bebeu. A galactose, ela está presente na lactose, então é uma molécula que vai formar a lactose, que é o açúcar do leite, tá? E também vai fornecer aí energia para o corpo humano. E a ribose, tá? A gente encontra aí no RNA, que faz parte aí das informações genéticas do nosso organismo, tá? Que é o ácido ribonucleico, tá? Então, ela faz parte aí da estrutura desse ácido, dessa parte genética que a gente tem quando a gente vai estudar genética, biologia, a gente fala muito sobre ribose, sobre o ácido ribonucleico, tá? Então, a ribose também é um dos principais monossacarídeos que a gente tem. Aí a gente tem os disacarídeos, tá? Que são os carboidratos ditos glicosídeos, tá? Esses carboidratos, eles são formados a partir de 2 monossacarídeos, tá? Então, o que faz? Eu tenho lá glicose e glicose, tá? E aí eles se juntam através de ligações glicosídicas, e aí eu vou ter um disacarídeo, tá? Como que se forma essa ligação glicosídica? Através de um carbono anomérico, tá? E qualquer outro carbono do outro monossacarídeo, tá? Através das suas hidroxilas. Então, sempre vai estar ali relacionada com a hidroxila. Então, eu perco uma molécula de água, e aí essa hidroxila faz o quê? Ela se liga com o carbono do outro monossacarídeo, tá? Mas também pode acontecer a ligação aí desse carbono, tá? Desse carboidrato a uma estrutura não carboidrato, que é, por exemplo, uma proteína. Eu posso pegar um carboidrato e me ligar com uma proteína, e aí vai acontecer aí a formação dos meus disacarídeos. Já os oligosacarídeos, né, inclusive os disacarídeos, eles podem ser conhecidos como oligosacarídeos, eles são formados por 2 ou mais carbonos, tá? E os oligosacarídeos mais importantes que a gente tem são os disacarídeos, por isso que muitas vezes a gente faz essa separação, tá? Eles são solúveis em água, então eu consigo solubilizá-lo e tem um sabor bastante adocicado, tá? Então, para eu formar um disacarídeo, um oligosacarídeo, eu preciso que aconteça a reação entre os monossacarídeos, tá? E aí eu tenho a liberação de uma molécula de água. Os oligosacarídeos, aqueles que têm mais de
dois monossacarídeos ali na sua estrutura, tá? Eles atuam como fibra, só que isso não quer dizer que vai alterar a textura do alimento, o sabor, mas eles atuam como fibra no organismo, fazendo com que, por exemplo, por que a gente consome fibra? Porque precisamos fazer com que a fibra absorva água. Dentro desse processo de absorção de água, ela vai aumentar de tamanho. Aumentando de tamanho, ela vai se ligando a outras moléculas e vai fazendo o quê? Uma limpeza, uma desintoxicação, em termos, tá? Do organismo. E aí eu tenho a formação do meu bolo fecal, ou do cocô, né? Ou da bosta, ou da merda. E aí ela forma e a gente faz a eliminação aí disso que o organismo não precisa. Mas quando eu consumo alimentos ricos em fibra, tá? Eu preciso consumir muita água, porque ele precisa hidratar para inchar. Como acontece, por exemplo, não sei se alguém já fez hidratação de chia, de sementes, né? Que falam que é bom para o organismo e tudo mais. O que acontece? Elas incham, acabam estourando, só que elas ficam todas ligadinhas ali. Isso é o que acontece no organismo, que vai se juntando e vai formando os bolos fecais, tá? E aí, os oligosacarídeos ou disacarídeos são encontrados em alguns alimentos, como, por exemplo, na cebola, na chicória, alho, aspargo, banana, soja, mel e até mesmo no mousse de chocolate, tá? Além disso, a gente também encontra aí a inulina, tá? E a FOS. A gente ouve muito falar desses dois na indústria, tá? Principalmente, que produz alimentos que precisam de carboidrato. Então, a gente também tem aí a presença desses oligosacarídeos. Os principais disacarídeos, tá? Não é que vão ser os oligosacarídeos, mas os disacarídeos, que são duas moléculas de mono, tá? São a sacarose, que vai ser formada por uma molécula de glicose e uma de frutose. Então, aquele açúcar de mesa que a gente consome, que é obtido a partir da cana-de-açúcar, por exemplo, ele é formado por dois monossacarídeos. Quais são esses monossacarídeos? A glicose e a frutose, tá? Por isso que ela é bastante doce. Aí eu vou ter a maltose, tá? Eu não sei por que tem esse 7 aí, deixa eu arrumar já. A maltose, ela é encontrada no malte, tá? Que é o que faz a produção da cerveja, por exemplo. E ele é formado por duas moléculas de glicose. Então, duas moléculas de glicose se juntam, elas mudam de nome e se transformam em maltose. E a lactose, que é o que a gente mais ouve falar, que as pessoas têm muitos problemas de absorção, que não conseguem quebrar, é a lactose, que é formada por uma molécula de glicose e uma molécula de galactose. E aí uma diferença da lactose para os outros disacarídeos é que essas duas moléculas, elas são altamente ligadas, elas são muito fortemente ligadas, e por isso que muita gente não consegue absorver. Por quê? Porque muita gente não produz uma enzima, que é a lactase. Essa lactase, o que ela faz? Ela quebraria isso aqui, ó. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Ela quebraria isso aqui. E aí eu teria a formação de uma glicose e uma galactose. Mas muita gente não produz essa lactase. E aí eu não consigo fazer a quebra dessa ligação, tá? Por isso que muita gente acaba tendo intolerância à lactose. E aí eu vou ter os polissacarídeos, que são os carboidratos mais complexos que a gente tem, tá? Eles são macromoléculas formadas por milhares, milhões de unidades de monossacarídeos, que também são ligados entre si por ligações glicosídicas, tá? E os polissacarídeos, eles são cadeias bastante longas, tá? E bastante lineares, mas também a gente encontra as cadeias ramificadas, tá? Os polissacarídeos, eles possuem duas funções biológicas básicas e principais, que é o de armazenamento de combustível, tá? De armazenamento e de estrutura. E aí, os polissacarídeos mais importantes são aqueles que polimerizam a glicose, tá? Então, eles vão somando ali várias glicoses e aí eu formo o
os polissacarídeos mais importantes. Quais são os principais polissacarídeos, tá? Então, o amido, que é o polissacarídeo de reserva da célula vegetal, que a gente vai encontrar bastante no trigo, no milho, na batata, tá? Então, ele está bastante presente aí na célula vegetal. A gente também tem o glicogênio, que é um polissacarídeo de reserva da célula animal, que vai estar ali presente no sangue, né? E a celulose, que é o carboidrato mais abundante na natureza, é aquele que dá a estrutura para o vegetal, tá? E que faz parte da parede celular dos vegetais. E normalmente são conhecidos como as fibras insolúveis em água, que a gente não consegue misturar na água e, consequentemente, a gente não consegue digerir ela pelo nosso organismo, que é, por exemplo, as cascas dos vegetais. Então, por exemplo, se a gente falar do milho, né? Quem nunca comeu um milho? O milho é um alimento rico em celulose. Quando a gente consome milho, o que acontece? A gente olha, né? Depois que a gente libera as nossas fezes, a gente olha lá na privada e tem vários milhos no cocô. Por quê? Porque ele é riquíssimo em celulose e o nosso organismo não absorve a celulose, então ela não consegue quebrar o milho, tá? E aí, consequentemente, fica aquele milho formado no nosso cocô, tá? E aí muita gente fala assim, mas eu mastiguei. Só que, gente, o processo de mastigação, muitas vezes a gente acaba engolindo coisas que a gente não mastigou também. Só que a gente consegue quebrar ele, mas a celulose ainda vai estar ali presente, tá? A gente não absorve, ela é do jeito que a gente consome, ela vai se juntando ao bolo fecal e aí a gente elimina através do cocô. Exemplos de alguns polissacarídeos. Então, exemplos de polissacarídeos estruturais. A gente tem a celulose, né, que vai dar estrutura para as nossas plantas, tá? E a quitina, que vai dar estrutura para os animais, tá? Então, também tem aí esses polissacarídeos estruturais. E energéticos, no caso dos vegetais, a gente tem o amido, e no caso dos animais, a gente tem o glicogênio. Então, aqui a gente fala um pouquinho da classificação dos carboidratos, tá? Então, a gente tem então, os monossacarídeos, que são aqueles que a gente, como que eu vou dizer para vocês? Que são os primeiros, então, quando a gente estudar proteínas, a gente vai ver, eu estou falando de carboidrato, mas só para a gente entender, fazer um parâmetro. Para a gente formar uma proteína, eu tenho várias moléculas que se juntam para formar essa proteína. Assim como no carboidrato, né? Então, para eu formar um polissacarídeo, eu tenho a junção de vários monossacarídeos ou vários disacarídeos, que os disacarídeos são formados por monossacarídeos, e aí eu vou ter os meus polissacarídeos. Então, o monossacarídeo é a menor forma estrutural, ou a forma mais simples que eu tenho de carboidrato. E eles estão bastante presentes nos alimentos, principalmente, tá? Então, os carboidratos, eles podem ser classificados tanto com relação ao seu tamanho, como a sua forma de apresentação, tá? Então, isso aqui é um pouquinho... essa aula foi sobre a classificação dos carboidratos.